Amados irmãos, o que realmente o homem teme? Qual é o maior medo que o homem possui? É nada mais a morte, né? Morte é imprevisível. Quando a morte bate a sua porta, ninguém pode resistir. E a morte não tem hora, pessoal. Morte não é cronológica, não. A nossa chegada, nascimento é cronológico, mas a nossa morte, até um jovem pode morrer antes do que um velho. Por isso, diante da morte, nós somos mais ou menos iguais, né? Como o homem é impotente diante da morte. Por causa disso que o homem teme de enfermidade, uma doença. Muitos homens preocupam muito com próstata, porque isso vai levar à morte. Então, no fundo, indiretamente, a pessoa está com medo de morte. A pessoa tem problema com pneumonia, com coração, pressão alta, baixa, diabetes. A pessoa tem medo da morte, porque tudo isso leva à morte. Por isso, homens são muito sensíveis diante de enfermidades. Por isso leva à morte. Quem realmente pode resolver esse problema da morte? Na verdade, por causa dessa morte, que a gente sofre muito. Homens têm muitos sofrimentos. Sofrimentos pesados. Parte financeira, parte de relacionamento com outras pessoas. Até simplesmente o que a gente falou, enfermidade. Uma doença hereditária. Sobre doença hereditária, eu lembro muito bem. Tinha uma família, quando eu era pastor da colônia coreana, eles tinham 2 filhas e 2 filhos. Mas a filha, primeira filha, ela morreu 21, 22 anos de idade, porque ela tinha problema de coração. E segunda filha, que era saudável, mas ela tinha medo de morrer, e também morreu 21 anos de idade, de coração também. Os irmãos ficam desesperados. Todo mundo tinha síndrome de 21, 22 anos. E todo mundo sabia que essa família, os filhos não vão registrar até 21, 22 anos. Nossa, aquela família era realmente totalmente amedrontada. Eu sofri muito a aconselhar aquela família, porque filhos não estudavam, não trabalhavam, não comiam, não faziam, ia morrer mesmo, não de coração, de fome, desnutrido. Por quê? Primeira irmã morre assim, segunda irmã morre assim, terceiro foi detectado que tem problema de coração. Acabou. O medo, essa fobia, pegou aquela família. Nossa. Mas quem morreu foi, acho que o pai, depois, acho que velhice. Mas ele não é tão velhice, né? Nem passou 60 anos, mas ele faleceu. Tinha outro problema. Mas a família toda estava amedrontada. Nossa, filhos parou de estudar, parou de trabalhar. Parece que estava esperando a morte. A última morte que eu lembro, irmãos conhecem, né? Steve Jobs, né? Fundador de Apple. É grande homem, esse homem não perde de Newton, nem perde de Thomas Edison,
que um homem que deu nova a vida para todas as pessoas. Né? E todo mundo anda com smartphone. Troca mensagem, ouve toda a notícia, por causa de um homem. Mas esse homem morreu de doença, de câncer. A gente via, né, ele, nos últimos momentos da sua vida, um dos homens mais ricos do mundo. Um homem que pôde lançar um foguete, assim. Um homem que pôde comprar uma nação, resolver problemas de várias nações de economia. Mas ele não se salvou. A gente podia ver, cada vez que ele apresentava novidade, novo lançamento de iPhone, e ele estava morrendo. Chegou a data, morreu. E a gente, quando fala sobre morte, aqui pessoas jovens, né? Pensa que nem aí. Mas Brumadinho já morreu mais de 300 pessoas aí, sexta-feira passada. E irmão, sabe como morrer dentro do lamaçal? Você se imagina, no de dilúvio, morrer afogado dentro de lamaçal? Eu sei o que é essa morte, porque eu vi. Quando eu era missionário na África do Sul, eu morava numa cidade de Vercom, lá do tinha Virgínia. Lá houve esse catástrofe, que também estourou barragem. Menos de 6 horas, cidade foi afogada, desapareceu. Mas imagina o sofrimento das pessoas. Mas morte, a gente só entende quando essa morte bate sua própria porta. E a gente não entende. A gente pensa, fica triste, fica raiva, fica indignada, é tudo como se fosse vai viver para eternamente. Fundo no fundo, a gente está triste, a gente está com medo, a gente está agitado, a gente fica pensante, tudo isso porque alguma coisa está ligada com a morte, pessoal. Por isso a gente sofre sofrimento. Mas bom, eu acho que o homem nasceu com essa amnesia, eu acho. Né? Acho que todo homem, todos os seres humanos têm essa amnesia, porque quando termina o culto, quando vocês almoçam, vai esquecer já sobre esse assunto da morte. Incrível. Mas hoje eu vou falar sobre a morte, né? Que hoje é assunto. Mas por causa desse seu derivado que é sofrimento. Mas interessante, sofrimento é alguma coisa muito misterioso. Muita gente se torna cristã, filho de Deus, e busca a fé para se livrar do sofrimento. Mas não se engane, mesmo que sendo bom cristão, você tem boa fé, você não pode escapar de sofrimento. Eu não sou a favor de sofrimento, mas eu trato bem sofrimento. Porque sofrimento tem muita sua importância. Mas isso não quer dizer que eu gosto de sofrer. Eu não sou masoquista, não, pessoal. Eu também quero ser livre desses sofrimentos. Tanto financeira, relacionamento, ou enfermidade. Realmente, até epidemia, até pessoas que vivem mergulhado, é escravo da morte. Porque a morte é rei, que domina toda a sua vida, a sua família. Você não faz nada por causa da morte. Você é escravo, escravinhos. Tão impotente.
Mas para cristão também vem sofrimento. Né? Vem sofrimento. Mas quando a gente enfrenta sofrimento, irmãs, como nós somos cristãos, a gente tem que ter um comportamento, atitude de compreender sofrimento. O que é compreender sofrimento? Através do sofrimento, porque eu disse que a gente tem que dar importância no sofrimento? Porque através do sofrimento, a gente tem que entender, descobrir qual é o valor deste sofrimento através da palavra. Através da palavra, a gente tem que entender o que realmente significa esse sofrimento para minha vida. E essa é a razão de a gente tratar bem o sofrimento. Mas ironicamente, muito ironicamente, pessoal, que a gente, quando lê a palavra, medita a palavra, Deus Pai, Deus concede sofrimento para aqueles que Ele ama. Mas essa palavra é forte. O melhor seria Deus permite seus amados ser sofridos. E interessante, as pessoas que Deus usa, as vidas que Deus considera preciosa e envolve no seu ministério, essas pessoas têm sofrimento. Com sofrimento, pessoal, a maioria morre desgraçadamente, triste, violentamente, muito tragédica, uma história esquecida, podre. Mas existe pessoas que saem lá como ouro puro, pessoal. Sai de fornalha do sofrimento, purificado a sua vida. Então, através desse trabalho de sofrimento, a filho de Deus é realmente usada pela vontade de Deus. Irmãos, hoje, palavra de Deus é muito interessante. Eu gosto desse Marcos capítulo 5, né? E assim que a gente terminou, Colossenses, né, exposição de Colossenses, que quando eu terminei, eu estou fazendo um seriado de milagres. Porque nós precisamos de milagres, certo? Quando eu falo milagre, não é coisa dos homens. Com coisas dos homens você não consegue sair. Tem algumas coisas que você não consegue resolver. Tem que ter intervenção de Deus. Por isso eu estou fazendo o seriado de milagres, né? Lembra domingo passado? Quando que o milagre começa? Milagre começa... Eu gosto para vocês. Eu não falei que a amnesia, todo mundo aqui. Por isso, quando vocês ouvem, pastor, esse sermão foi fantástico, me tocou. Eu não acredito. Daqui a pouco vai esquecer. Mas fácil cuidar seus cachorrinhos aí. Vai esquecer tudo. Vai olhar seu gatinho aí. Vai esquecer. Olha para mim, pessoal. Mesmo que vai esquecer, realmente precisa de milagre de Deus para vocês não esquecer. Quando eu olho vocês, eu fico muito amado, mas ao outro lado eu fico muito triste. Se você não esquecesse um pouco dessas coisas, não ia sofrer assim, não. E você se lembra coisa que não presta. Coisa que realmente muda a sua vida, você esquece demais.
Essa é a razão que eu não deixo minhas pregações sair no YouTube. Tudo besteira. Irmãos, domingo passado a gente compartilhou que o milagre começa na sua última escolha pela fé. Aquela mulher de Moadia que sofreu durante 12 anos. Ela procurou todos os tipos de médicos, famosos, distantes ou perto, o que seja. Piorou sua doença, gastou toda a sua fortuna, ficou mendiga, não tinha mais dinheiro. Imagina naquela época, esse tipo de mulher, que sempre sem paradeira de hemorragia. Irmãos, vocês são crescidas já. Mulheres, sua época de menstruação já sofre. Imagina que você vai fazer menstruação durante 12 anos sem parar. Dá para entender? Eu estou fazendo isso para ajudar seu raciocínio. Na verdade, eu não precisa falar essas coisas, mas eu sei que vocês nem imaginam. Naquela época nem tinha esse tipo de acessórios aí, ó. Usa esse pano durante 12 anos aí, ó. Quando visita a sua casa, cheio de panos aí, ó, manchas de sangue. Não me provoca, pessoal. Abre sua mente. Essa mulher, 12 anos, perdeu tudo. Então, quando passou 12 anos, sobrou duas coisas na sua vida. Lembra? O que sobrou? Doença desgraçada. O que sobrou na sua vida agora? Não me provoca, pessoal. Sobrou doença. Não sobrou amigo, família, não sobrou ninguém. Sobrou só essa enfermidade desgraçada. E sobrou mais uma escolha. Com essa escolha ela pode se enfocar, certo? Se jogar para a água. Não é assim? Última escolha que ela tem. Só que ela usou essa última escolha pela fé. Eu vou encontrar Jesus. Eu vou encontrar. Diz que ele vai passar daquele lugar. Eu vou lá. Vai ter multidão, mas eu vou entrar, eu vou filtrar, eu vou chegar, eu vou tocar seu veste. Então eu serei curada. Quando ela falou isso pela fé, ela está fazendo o quê? Continua sangrando. Não é que parou, sangrando. Acho que mais aquele dia. Mulher sangrando, toca um homem, isso é um motivo de apedrejar. Você não entende. Eu tinha vontade de mostrar um filme que eu mostrei minha família, eu parei de mostrar. Meu amigo missionário me mandou uma mulher morrendo apedrejada agora, esses dias. Nossa, até eu levei tanto choque. Essa mulher pôs morta apedrejada naquela ocasião. Essa não é tão simples, a mulher tem fé. Não fala, não pensa. Não fala coisas assim vulgar, pessoal. Tinha mais seus pensamentos e imaginação santa. Ela foi. Ela tocou. Ela foi curada. Não foi isso. Mas quem que curou ela? Não foi Jesus? Mas Jesus falou, sua fé te salvou. Como elogia a fé dela. Mas esse cenário, na verdade, é uma roubada, entre aspas. Porque, na verdade, Jesus Cristo estava indo para curar outra pessoa. Ela entrou no meio.
Marcos 5 começa assim, ó, Marcos 5. Jesus Cristo, ele visita uma região que chama Gerezano, ele entra lá, e tinha um túmulo, tinha um louco, só que ele é endemoniado. Só que tinha um monte de demônio num corpo só. Até demônio se revela, nós somos legião. Era um exército de diabo. Aí Jesus, ele mesmo pede, porque Jesus estava expelindo esse demônio, e os diabos falam assim, então deixa a gente entrar, quer dizer, deixa os diabos entrar no porcos. Tinha um manado de porcos, quase 2.000 porcos. Os diabos entraram lá. Aí porcos ficaram loucos e começaram a correr aquele rampa, né, descida para o mar de Galileia. Todos morreram afogados. E porqueiro assustou. Aí volta para a cidade, aquela cidade faz a entrevista com Jesus, fala assim, Senhor, não entra aqui. Ó. Se o Senhor entra na nossa cidade, a gente não sabe o que vai acontecer. Você quer que Jesus Cristo entre na sua casa? Quer? Você vai perder pelo menos 2.000 porcos aí. Ó. Vocês querem Jesus, vocês não sabem que prejuízo que você vai levar. Nunca ouvi assim, né? Só aceita Jesus Cristo, só enriquece sua vida, não é assim? Mas eu falo a verdade, não é assim não sempre não. Se você é bom cristão, às vezes leva muito prejuízo. Por causa de Jesus, você tem que levar tapa dos seus filhos. Tem que ser expulso da sua família, dos seus pais. Mas o assunto não é isso, tá? Não vou entrar. Aí disse que saiu. Tá bom, se vocês não querem. Aí que ele pegou o barco, veio para outro lado. Esse outro lado é Mar da Galileia. Quer dizer, não é mar, pessoal, tá? Esse é um lago muito grande, então o pessoal chama mar, tá? Então ele vem para o outro lado. Então volta para o versículo 21. Tá? Aí que termina capítulo 5 de Marcos, versículo 1 a 20, toda essa história. Aí 21, Jesus Cristo, ele volta para o outro lado. Vamos lá, todo mundo junto? Tendo Jesus voltado para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. Assim que ele chegou, já tinha multidões que esperava. Aqui, essa região é Cafarnaum. No Cafarnaum, Jesus Cristo é muito conhecido. Então queria ver pessoas doentes, tudo esperava Jesus Cristo. Multidão, meio desse multidão tinha um homem muito erudito, muito reputado, um homem muito importante, chama Jairo, principal, um dos chefes de sinagoga. Ele estava ali. Naquela época, uma sinagoga foi administrado pelo menos mais ou menos 10 pessoas. Entre 10 pessoas, geralmente 2 ou 3 são principais. Eles não são sacerdotes, mas eles são, quando é chefe de sinagoga, ele que faz toda a administração. Quando que vai ter culto, quando que não vai ter, que tipo de época, estação, festa vai ter, quem entra, quem não pode entrar, ou o que vai acontecer, tudo. É um homem muito respeitado, um homem muito importante. Ele é chefe de sinagoga. O que aconteceu? Sua filha adoeceu e quase está morrendo a morte. Então ele veio até Jesus Cristo. Versículo 22, né? Todo mundo junto? Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado, vendo-o, prostrou-se aos. Ele prostrou, dobrou o joelho no pé do Senhor Jesus Cristo, pessoal. Olha a humildade e reverência. Só que ele é chefe de sinagoga. Ele não pode fazer uma coisa dessa.
Imagina, lá tinha fariseus e escribas, todas as pessoas também. Talvez pode ser sacerdotes lá. Ainda sacerdotes, escribas, fariseus está pensando em Jesus Cristo para matar, imagina naquela ocasião. E chefe de sinagoga, ele dobra de joelho, prostra. E ainda, versículo 23, vamos ler todo mundo junto? E insistentemente, ele realmente colocando como que fala? Todo pedido, né? Tudo ou nada, intensamente, sem parar. Realmente ele pediu, rogou, favor ao Senhor Jesus Cristo. Fazer o quê? Lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Minha filhinha está morrendo. O Senhor vem na minha casa. Faz imposição à mão dela, para que ela seja curada e ela sai dessa morte, viverá. Ou assim. Aí versículo 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia e comprimindo. Agora entendeu? Aí que todo mundo queria ver. Agora é casa de chefe de sinagoga, Jairo. Vamos lá. Se realmente não curar, o que vai acontecer com Jairo? Jairo vai ser, acho que linchado, pé da letra mesmo. Imagina, ainda ele vai ser, sua família, desonrando sinagoga. Imagina a sua postura. Tudo isso, então, por isso que tinha multidões, né, indo. Ai que a mulher, durante esse cenário, então Jesus Cristo estava indo à casa de quem? Jairo, pessoal. Para curar quem? Filhinha dele. E só que no meio do caminho tinha uma mulher intrusa, desagradável. Essa mulher que o quê? Mulher de hemorragia. Aí que ela entra. Durante esse tempo, Jesus Cristo estava no caminho, muita gente está empurrando para ver esse cenário, o que vai acontecer, e até imagina, escribas, fariseus, vamos acabar com esse Jairo também, senão, e todo mundo está indo. Aí, durante esse caminho, essa mulher faz tudo aquele, aí toca esse veste. Aí Jesus Cristo fala assim, quem tocou meu veste? Aí ela fala assim, sou eu, assim? Não, pessoal. Se tocou, eu não falei, pode apedrejar. Mulher impura. Com medo. Quem? Jesus Cristo procurando. E seus discípulos falando, Senhor, a gente está empurrando todo mundo, Senhor. Todo mundo está tocando seu veste. O Senhor fala que quem que tocou meu veste? Não, porque Jesus sentiu que saiu poder. Alguém me tocou. Muita gente toca Jesus, fica doente. Muita gente recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, pelo menos tem a salvação, mas vive vida porcaria. Mas essa mulher tocou pela fé. E ela estava conversando, e Jesus Cristo conversando com ela. Quando Jesus Cristo, agora o que é? Lado de Jairo. Jairo que conseguiu convencer Jesus, levando para sua casa, porque sua filha está fase terminal, está morrendo. Ele tem que correr, não tem tempo. É multidões, mas ele tem que ir. Aí no meio do caminho Jesus para. Tem que ir para minha casa, minha filha está morrendo. Imagina o desespero dele. Porque sendo ele chefe de sinagoga, ele mesmo pessoalmente buscou. Até Nicodemos procurava Jesus Cristo numa noite. Ele não, frente de todo mundo. E Jesus Cristo para. E ainda conversa com essa mulher. E a mulher diz que ela foi curada. 12 anos de... Ela fala assim, eu fui curada, tocou, senhor. Ele falou assim? Como vocês gostam de falar. Eu nasci em tal lugar, eu casei com quem? Ai que eu peguei essa doença. Aí a gente era assim, eu fui a essa cidade. Quanto? Dá para imaginar? Raciocina, pessoal.
Está para raciocinar? Ele contava, e Jesus Cristo conversando com ela, e ele ouvindo. Ontem, quase até 2 horas da manhã, eu não consegui dormir, pensando no Jairo. O que ele sentia? Porque para pregar dele, eu tenho que entrar na vida dele. Como ele sentia aquele momento? Que ele estava desesperado, ele jogou fora toda sua fama, sua posição, todas as coisas, até sua vida está em jogo. No entanto, ele prostrou diante de Jesus, frente a todo mundo, testemunho ocular, e levando Jesus Cristo no meio do caminho, Jesus Cristo conversa para ele, 1 minuto, né? Cada segundo que tem medo, né? Que ele tem pressa, e Jesus para e conversa com ela, e ela falando que doía aqui, doía lá, o que passou esse médico tal, e Jesus ouvindo, conversando. Aí ele, ele pensou, essa mulher 12 anos de hemorragia, só de tocar veste, curada. Que bom, ainda bem que eu convidei Jesus, não é assim? Se ele realmente faz imposição de mão sobre o corpo da minha filha, ela vai curar, ela vai realmente conseguir viver, não é assim? Durante esse pensamento, versículo 35. Vamos lá. 35, todo mundo junto. Já? Falava ele ainda, aqui ele e Jesus, tá? Com a mulher. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. E ele pensando, veio alguns servos da sua casa, o que é? Como que está ela? Senhor, sua filha já morreu, ela está morta, deixa ele em paz. Voltar para casa, fazer funeral. Imagina o coração dele. O que você pensaria? Que mulher é essa? Por que parou essa mulher? Se Jesus fosse até lá, mas atrasou tudo isso. E agora eu ouço, minha filha morreu. Eu levar ela para não morrer, curar. Ela morreu. E outra mulher está viva agora. Agora minha filha está morta. Mas Jesus Cristo ia para a minha casa, não casa dela. Mas ela entra no meio do caminho, e ela rouba cenário, e ela conversa com Jesus, o quê? Aí eu ouço notícia aqui, minha filha. Não é assim na nossa vida? Você vem na igreja, vê muita gente sendo abençoado. Você conhece a história daquela família, esta família, aquele homem, irmão, irmã. Mas sua vida continua encalhada. Passando o tempo, sua vida diminuindo cada vez pior. Mas não é que você quis servir a igreja do Senhor. Não é que você colocou a sua vida. Mas quem é esse intruso que é no meio? Que fica mais próximo com o pastor? E eu que levantei esta igreja com ele ajudando. Não pensa essas coisas? Quem é aquele grupo, aquela fonte? Porque milagre não aconteceu na minha casa, justamente agora que ia acontecer, morreu. Versículo 36. Todo mundo junto. Mas Jesus, sem acudir, e tais palavras disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus Cristo estava ouvindo toda aquela conversa. Jesus Cristo estava conversando com a mulher de hemorragia, mas ao mesmo tempo ele está ligado com Jairo. Inclusive, quando veio pessoa da sua casa, ele estava ligado. Já ouviu tudo, que até filha morreu. Ele ouviu tudo. Jesus não é a gente, não.
A gente é assim, filha, filho, fica aí, mamãe está trabalhando. Claro, mamãe vai ajudar, mamãe vai te ajudar. Espera um pouco, tá? Quando eu terminei isso, eu te ajudo. Aí você chega lá, a filha já está dormindo. Não esperou ir ajudar. Você não fala assim, papai tem que sair agora, mas quando volta eu brinco contigo, tá? Não se preocupe, filho, na próxima viagem eu compro. Não é assim? A gente não pode fazer duas coisas uma vez. Mas Jesus não. Ele estava curando, restaurando uma vida, ao mesmo tempo ele estava ligado. Vê que esse homem entrou no desespero, Jairo. Acabou com a sua vida. Agora ele não tem mais como sair. Aí Jesus fala, não temas. Você tem medo. Você tem medo de perder suas filhas. Você tem medo de perder a pessoa que conheceu agora. Você tem medo de perder seu emprego. Medo de perder o último dinheiro que você tem. Você tem medo de perder, porque você já viu que já começou a perder. Já começou a perder seus filhos, suas filhas, seu marido, seu negócio. Você já sentiu que você vai perder tudo. Aí Jesus falou, não temas. Somente o quê? Somente sua fé era vulnerável. Começou a derreter. Começou a derreter. Aquele pai era certo. Vocês não fizeram um momento devocional? Sexta-feira que a gente compartilhou. Aquele pai que trouxe seu filho endemoniado, né? Que trouxe para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não faziam nada. Houve por causa disso discussão. Aí quando Jesus Cristo que desce da monte da transfiguração, aí ele vê, por que vocês discutem? Então, Senhor Mestre, eu trouxe meu filho, desde criança sofria muito, se jogava a se matar, endemoniado, né, espumava. Aí trouxe para os seus discípulos para realmente expulsar e curar, mas eles não conseguiram. Aí o que Jesus Cristo falou? Geração incrédula. Aí esse pai falava, se Senhor pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Aí o Senhor falava, se pode, tudo é possível aquele que crê. Aí o que ele falou? Amém? Não falou amém não, porque eles não são hipócritas como vocês. Não, ele não é hipócrita como a gente. O que ele respondeu? Eu não tenho fé, Senhor. Me dá fé. Pelo menos ele era honesto. Quando esse pai trouxe seu filho para os discípulos não tinham fé para curar, mas também pai trouxe para trazer. E pai nem acreditava que eles pode curar. Vai acontecer alguma coisa aí? Por isso o Senhor falou, essa geração incrédula. Essa geração, inclusive quem? Inclusive quem? Eu. Ficou mudo aí. Mulher hemorragia era uma mulher intrusa, se olhando esse cenário. Quem fez todo o trabalho foi o homem que chama Jairo, chefe de sinagoga, que deixou toda a sua reputação, seu orgulho, até sua profissão, sua família. Ele que levando Jesus para sua casa, mas foi interrompida por causa desta mulher.
Durante essa demora, sua filha se apagou. E ouve essa notícia. Qual seria o coração do Jairo? Isso era meu sofrimento ontem à noite. Como ele sentia? Como ele sentia? E agora ele ficou amedrontado. O que sobra é funeral. Tem grandes preços para pagar. Até sua vida, a sua família. Toda a sua vida. Aí Jesus, 37, ele fala: vocês param de vir. Não me seguem mais. 37, todo mundo junto. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Só até discípulos também. 9 fica. Só Pedro, João, Tiago me acompanha. E Jairo, vamos para sua casa. Todo mundo não precisa vir mais. Não me segue mais. Aí todo mundo parou. Aí eu pensei, claro, né? Porque diz que filha já morreu. Essas pessoas não iam para a casa do Jairo? Não é, pessoal. Já esqueceu? Ele estava indo para a casa de Jairo. Agora o Senhor falou: para, não vem mais. Aí ele não vem. Por quê? Porque ouviu, né? Conversa. Diz que filha morreu. Aí agora não adianta ir. Então todo mundo ficou para trás. Geralmente a gente fica com esse multidão, fica para trás, tá? Não é que nós somos selecionados. Cristãos confundem, tá? É pouca gente que Jesus leva até final. Maioria. Sônia, você tem que orar muito. Maioria, Sônia, vocês ficam para trás. Creio, maioria fica para trás. O cenário já terminou. Menina morreu. Não é? Por isso ninguém acompanha também. Se eu fosse eu, não sei, eu iria. Pô, desde quando você era tão obediente? Quando o Senhor fala, não vem, aí não vem? Eles fazem tudo o contrário. Ninguém vê. Incrível. Só Jesus vai. Com só 3. E outros 9 discípulos também não vão. Já morreu? Aí vai. Chegou casa, 38. Começou já funeral. Vamos lá? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, alvoroço. E os que choravam, e os que... Muito. Então, por que deixou criança assim, morreu? Cadê pai? Cadê Jairo? Pô, filha morreu, o que é? Bom, o quê? Foi buscar Jesus. Jesus o quê? Morreu. Loucura lá. Chorando. Coitada da menina, 12 anos de idade. Chorando. Aí Jesus entrou. Vamos lá? 39, todo mundo junto? Aí entrar, ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Falou assim. Criança não está morta, ela dorme. Aí se fosse você falaria, amém, né? Olha aqui o que eles fizeram. Eu penso nessas coisas. Pessoal, Sônia, cada palavra que eu leio, eu entro lá. Eu tenho vontade de entrar nas suas veias também. Suas células, seus troncos, seus cérebros. O que você pensa? Riam-se dele. Gozaram na cara dele. Esse cara é louco. Quando Jesus viu essa reação, sabe o que ele faz? Ele manda sair todo mundo. Olha aqui, ó. Se eles não fizessem isso, ele seria
testemunho ocular de ressurreição. Vocês têm imagina, se você consegue ver alguém morto, ressuscitado, que você conhece aquela pessoa, sua vida já muda. Sua fé fica intocável. Eu não é pessoa. O que você não acreditaria? Mas essa pessoa não merece. Aí Jesus manda embora todo mundo. Leia. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai, mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde... Quem que vieram com ele? Pedro, João, Tiago, e pai, mãe da menina e Jesus. Só 6 pessoas que entram. E outros não são dignos de ver. Não são dignos de ver grande obra, milagre de Deus. Vocês têm que orar, não somente rogar bênção de Deus, mas você tem que ver, Senhor, eu tenho essa dignidade, pureza de ver, experimentar bênção de Deus. Manda embora todo mundo. Aí, 41, vamos lá. Tomando-a pela mão, pegou a mão da o quê? Menina, porque menina morreu. Menina morreu. Então Jesus pegou a mão, disse o quê? Talita! Todo mundo junto. Talita! Cum! Todo mundo junto. Talita! Cum! O que quer dizer? Que quer dizer? Menina, levanta-te. É isso, tá? Talita é o quê? Menina. Ô Talita. Menina hebraica. Cum! O quê? Levanta! Jesus Cristo fez isso o que ainda? Assim, Talita cum. Fez assim. (42) Presta atenção. Depende da sua santidade, sua postura aqui. Eu vou falar um segredo aqui. Se vocês não têm merecimento, eu vou guardar. Primeiro culto, quase que guardei. Mas logo antes de terminar o culto, impetrava isso que eu falei. Porque será que vale a pena falar essa palavra misteriosa ou não? Tudo depende de vocês. Imediatamente menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha... Aquela mulher de hemorragia sofreu quantos anos? Pessoa que sofre 12 anos de enfermidade. Mas existe pessoa que 12 anos deitado ainda. Não fala que você que sofreu mais. Não fala que você que é azarada. Com esse tempo que você comeu, viveu bem, e essa criança ia morrer. Doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Viu o quê? Mãe, pai, Pedro, João, Tiago, viram o quê? Morto, levantando. Oi, 43. Vamos lá. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém os ouvisse e mandou que dessem de comer. Amém. Por que isso é importante? Ela não comia. Ela é doente.
Sabe o que é isso? Ela tinha que morrer. Ela não pôde viver com essa doença. Essa doença não é questão de curar. Essa doença tem que morrer. Ela não pode ser curada, ela tem que morrer. Agora ela vive outra vez. Por isso ela vai comer igual normalmente. Alimenta igualmente. Não é assim? Pessoas que começam, eu posso comer isso, eu não posso comer isso. Não é assim a gente já, por quê? Você tem diabetes, você tem problema, gordura, você tem gordura na fígado, você tem não é assim? Já imaginou alguém que pode comer normalmente? O cara é saudável ou vai morrer daqui a pouco. Não é assim? Deixa ela comer. Terminando a palavra de Deus aqui. Presta atenção. Senta, pessoal. Todo mundo senta assim. Com assim, seriedade. Todo mundo. Eu vou desfechar. Vamos ver que vocês... Suas posturas me tocam. Que... Como que eu vou encerrar isso? Tudo depende de vocês. Marcos capítulo 5, registrado 3 fatos. O primeiro milagre foi expelir demônio. Só que tinha muitos demônios. Parece nossa vida. A gente luta, apanha aqui, apanha outro lado. Ganhou um pouco, foi enganado muito. Suou muito, aquele lucro foi saqueado. Eu também posso saquear. Você estava contaminado. Todo mundo me enganou, eu não estou enganando. Se der certo, todo mundo vai ganhar. Mas você não era assim. Você sai doente. Sou eu que trai. Todo homem faz isso. Toda mulher é assim. Já que é assim, eu vou casar. Cara rico. Nossa vida é totalmente destruída. Coisas, maldade malignas, tem que ser removida. Existe a vida que pode ser curada só removendo. Mas tem outra vida. Uma doença desgraçada. Aquele problema que você nunca ia resolver. Quanto você mexe, piora. Quanto você mais trabalha, você estraga mais. Hemorragia, desgraçado. Sempre sai sangrando. Isso você pode ser curado realmente pela fé, se eu pego somente Jesus. Mas ainda existe coisas pesadas, irmãos. Muito maior milagre que, Senhor, acho que minha vida acabou. Melhor terminar assim. Agora, se Senhor me levanta, eu quero viver uma vida totalmente nova. Agora eu vou comer. Aí tem uma vida que não é que você que segura, toca a vez do Senhor. Não, como eu fiz. Jesus que tem que pegar. Jesus, e Jesus que tem que puxar. Você não sai de jeito nenhum. Acha que você pode levantar? Tem coisa que
Essa força tem que vir de fora. Talita, Jesus não somente falou, ele segurou pela mão. Talita, isso é o quê? Não é que ela que levantou, não. Não é que você que queria levantar ou não. Isso depende de mim, não é assim? Isso depende de quem? De Jesus. Agora eu pergunto, vocês querem experimentar esse milagre de Deus, Talita cum? Como respondeu pouca gente, eu não vou falar. Como usar isso? Não adianta me perguntar outra vez. Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou nunca mais na sua vida você vai ouvir. Segredo de Talita cum. Essa parte eu não vou falar. Oremos.